Olá, sejam bem-vindos. Sou Marina, terapeuta, mestre em Reiki xamânico. Vou contar um breve relato da minha experiência na projeção astral, conhecida como emancipação da alma, viagem fora do corpo, mas não vamos ficar presos a nomes, é mais conhecida como projeção astral, então vamos direto ao ponto. Os benefícios que eu obtive com ela, uma delas foi a cura do corpo físico. Então vamos lá ao relato, para que esse vídeo não se estenda muito, porque eu sei que o tempo de vocês é precioso, o meu também. A gente tira um tempinho para ler um livro, para assistir um vídeo que gosta. Então vamos logo direto ao relato. Há 5 anos atrás, meu corpo físico ficou doente. Fiz vários exames, eletro, eco, até exames ginecológicos, endoscopia, fiz todos os tipos de exame. Eu tinha dores na parte das costas, tinha dores próximo também ao peito, assim na frente da costela, e eu permaneci com aquelas dores mais ou menos durante um mês. E fui tentando em casa resolver, mas nada sarava. Coloquei até aquela bolsa que os atletas costumam usar. Na verdade, todas as pessoas que têm alguma dor muscular costumam usar aquela bolsa com água morna ou fria. Eu usei, mas também não resolveu nada. Adiantava um pouquinho ali na hora, mas depois não resolvia mais. Então, procurei um médico, antes que alguém coloque aí nos comentários porque que não foi atrás de um médico, mas fui sim, fui ao médico, fiz todos os exames que eram para ser feitos. Ele não me receitou remédio algum, até porque os exames deram todos negativo, né? Deu bom. Então, quando eu peguei os exames, eu só agradeci. Gratidão, universo, fiquei feliz. Porém, por outro lado, a gente fica com aquela dúvida, com aquela pulguinha atrás da orelha. Ora, graças a Deus o exame deu, maravilhoso, deu todos negativos, mas por que eu estou com esse desconforto, com aquela sensação impregnada ainda ali no corpo físico, incomodando? Aí eu já tinha costume de meditar, mas não meditava com frequência como eu faço hoje. E uma das minhas meditações que eu gosto de fazer após o café, ali próximo ali, olhando o sol, elemento fogo, adoro, eu tive um insight assim, vai lá, descansa um pouquinho, relaxa e continua meditando ali na cama. Eu já tinha tomado meu café, eu já estava meditando ali também no quintal, e entrei e deitei de lado e estava fazendo ali a minha meditação, para que aquela dor tivesse uma melhora. Eu então eu tinha dormido mal a noite passada e eu estava com sono, então o corpo começou assim a ficar mais relaxado, mais e mais, e na verdade o sono estava querendo chegar e estava sendo assim um pouco mais forte do que eu, porque eu não estava resistindo àquele cansaço assim. E eu então continuei ali na minha meditação ali e tal, deitada de lado, porque aquela dor estava me incomodando na parte das costas. Mas de repente foi mais forte do que eu. Fiquei ali e peguei tipo um cochilo muito rápido. Nisso, eu tentei logo voltar de novo a me mexer, mas já não consegui. Eu estava com a tal paralisia do sono, conhecida como catalepsia projetiva. Hoje eu já tenho um aprendizado assim melhor,
Fui estudando e eu sei que se eu tivesse quietinha naquele momento, eu teria um desencaixe do corpo físico, teria sido projetada. Mas eu, naquele momento, eu não sabia. Então, eu estava nervosa porque o corpo estava imóvel, queria mexer o dedinho do pé, não conseguia, queria mexer os braços, gritar nem se fala, porque também ninguém ia ouvir, não tinha ninguém em casa, só a minha cachorrinha, e ela não ia poder me ajudar naquele momento. Então, eu comecei a ouvir vozes, escutei uma pessoa falar para outra a palavra calma, aí eu pensei, opa, é para mim. Aí eu comecei a me acalmar, porque eu estava totalmente imóvel e o meu coração ele estava muito acelerado e aquela dor que eu estava nas costas, ela estava com uma pressão muito forte. Não era dor, era indolor. Eu não estava sentindo dor alguma ali na parte das costas, porém estava com uma pressão muito forte, como se algo ou alguém estivesse colocado a mão por dentro e tivesse tipo fazendo uma pressão muito forte, batendo. Então, depois, com o passar do tempo, eu fui estudando, me aperfeiçoando naquilo ali, mais e mais, sobre as energias, chakras. Eu descobri que faz parte ali, a escosta do chakra humeral. Então aí eu comecei a ouvir vozes, de repente vi uma pessoa passando bem do meu lado, eu estava de lado, eu queria olhar para cima, não dava, porque o corpo estava imóvel, nem o olho dava para abrir muito, era a mínima coisa. Então eu vi a pessoa descalço, vi que estava com uma calça branca e eu tinha escutado essa pessoa falar para essa outra que estava ali próxima à cama, a palavra calma, então eu sabia que era para mim permanecer calma. Mas depois aquela sensação, o coração começou começou a acelerar demais, depois começou a diminuir, a parte de trás que estava muito rápido também começou a diminuir e de repente comecei a mexer os dedos da mão. Parei de ouvir aquelas vozes que estavam ali presentes e a pessoa que estava ali foi saindo aos poucos. Então eu fui me despertando ali, despertando. Consegui abrir os olhos, olhei, estava ali no quarto, tudo bem, tá legal, estou aqui. E sentei-me na cama e dali eu comecei a estudar mais e mais sobre energias, sobre chakras. Vai ser um estudo para a vida inteira. A gente não consegue estudar em 2, em 5 anos, nem em 10, vai ser para a vida inteira. Mas eu estou aos poucos, faz 6 anos por aí, que eu estou estudando a respeito de energias, chakras, e eu já tive muitos ataques espirituais também, bem antes, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu me lembro, uma coisa que marca muita gente, é igual o momento que eu estava ali com a paralisia do sono, depois que eu fui descobrir a tal catalepsia projetiva, que eu poderia ter me projetado, como eu falei antes, mas eu não sabia naquele momento, a gente não nasceu sabendo, tem que estudar. Na verdade, tudo a gente tem que se aperfeiçoando e estudando cada vez mais e mais. Para a expansão, né, da consciência, a gente aprender. E eu tinha muito medo, eu estava desesperada naquele momento, desesperada. Olha, não tem como explicar a sensação. Quem está assistindo esse vídeo pode colocar aí no comentário se já passou por isso, porque eu acredito que muitas pessoas já passou por isso, por esse fenômeno, porque é muito chato a gente querer mover-se, o corpo não conseguir, é muito chato. Então, mais a gente estudando, a gente vai aprendendo que não vai,
ela não estava me atrapalhando. Na verdade, aquela paralisia, se eu já entendesse, como eu entendo hoje, um pouquinho sobre energias, assim, eu teria essa separação, como eu falei para vocês, do corpo ali físico tinha sido projetada, mas eu não sabia. Então, a gente pergunta para uma pessoa, às vezes não sabe, para a família muito menos, que às vezes também não estuda sobre o assunto, e tem que ir com os próprios passos, né, da gente, com as próprias pernas, como um GPS, vai por um caminho não dá, então pega um outro caminho, e é assim, a vida da gente vai ser assim, a vida até o fim da vida aqui, no plano físico, e estudando até no outro plano, porque a gente não sabe de tudo, não importa se aquele é um professor, se tem mais estudo, todos se projetam, inclusive animais, porque muitas pessoas também não sabem, acham que é só nós, seres humanos, mas todos projetam, inclusive os animais se projetam, né? Corpo físico. Faz essa separação. Então, eu tinha muito medo. Então, este vídeo eu estou fazendo, fiz, na verdade, para as pessoas que têm medo da projeção astral, que já ocorreu esse tipo de fenômeno da paralisia do sono, que realmente é uma coisa chata, a gente que não conhece ali, mas depois vai estudando, vai perdendo aquele medo. Então eu fiz esse vídeo para mostrar que o medo é bom a gente ter medo, porque é uma proteção para a gente também, é lógico, né? Para a gente se proteger de algo talvez ruim, mas por outro lado a gente tem que perder o medo de certas coisas, perder o medo aos poucos, claro, e perder o medo por quê? Porque a gente tem medo, na verdade, do desconhecido. Então, muitas pessoas têm medo da projeção por esse motivo, o medo do desconhecido. Aí o que a gente pode fazer? Se aprofundando cada vez mais nos estudos, estudar sobre energias, é claro, quem gosta, até porque quem está assistindo agora são pessoas que gostam desse tipo de assunto, senão nem estariam aqui. Então, a pessoa tem que se aperfeiçoar, estudando cada vez mais sobre energias, projeção astral, assistir vídeos a respeito desse assunto, estudar a respeito também dos chakras. Nós temos os 7 principais chakras, é lógico, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco. Eu não vou falar todos aqui, não imagina, aí vai ter que estar com um caderninho ali anotando. Mas tem esse, o chakra humeral, que eu descobri depois, há mais ou menos uns 6 anos atrás. Fui estudando e fui descobrindo. Depois do plexo solar, chakra raiz, sexual, tem vários chakras. Na verdade, esses são os 7 principais que a gente costuma falar. Mas o corpo, ele é repleto de chakras. Inclusive, como eu trabalho com reiki xamânico, cada dedinho da mão tem um chakra específico. Então, é bom a gente saber disso. E então é isso, gente. Eu fiz esse vídeo para contar mais, para fazer essa apresentação, para contar mais sobre o meu relato e para mostrar para muita gente que medo é normal, é físico, então todos nós temos medo e a gente vai perdendo esse medo aos poucos. A gente sabe, é a mesma coisa, uma criança geralmente é difícil ter medo de alguma coisa. Então isso a gente vai carregando, são as crenças também que a gente carrega conosco durante todo o tempo da nossa vida e a gente vai deixando isso aos poucos. A última projeção que a gente vai fazer é o separamento, vai ser a separação, na verdade, total do corpo físico, que vai ser o desencarne, morte, que uns vão tratar vão falar de cada forma, né, do jeito de cada um.
Então vai ser a separação definitiva. Então é por isso que é bom a gente estudar sobre esse tipo de assunto, não ter medo, como eu falei, medo a gente vai ter, mas ir perdendo ele aos poucos. E eu fiquei com muito medo nessa época, que eu fiquei com o corpo ali imóvel, mas com o passar do tempo eu fui estudando, fui percebendo que se eu tivesse quietinha ali seria bem diferente, que eu comecei a ficar muito agitada. E ainda assim a gente abre tudo ali na hora, né? Por conta do chakras, a clarividência, a evidência é tudo. Eu estava ali, eu escutava e ainda via a pessoa ali, um ser que estava ali passando. Não eram seres ruins, porque senão eu teria sentido, o sentir é o mais importante, e eu senti ali naquele momento que não eram seres ruins, eles estavam até me acalmando. E é isso então. Eu vou fazer outros vídeos abordando esse tipo de assunto, falando sobre catalepsia, medos, chakras. E tem muita coisa para ser falada, porque, como eu falei, é um estudo para a vida toda, para essa e para outra. E tem muita gente aí também na internet boa falando sobre esse assunto, muitos. Não vou nem falar o nome de muitos, vai ficar chato, a gente esquece o nome de uma pessoa, fica chato. Mas tem a Nancy Trevelato, Saulo Calderon, Wagner Borges, Meire J. Costa, e tem muitos, muitos ainda além deles. Agora eu também estou nessa aí. Então, eu já agradeço vocês desde já. Se for, se foi um vídeo que vocês gostaram, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações para que vocês possam receber novos vídeos e que o mesmo possa ser relevante a outras pessoas. Agradeço de verdade. Me perdoe por este vídeo ter ficado tão longo, não era essa a minha intenção. A intenção é que fosse um vídeo curtinho, mas eu já sabia que ia ficar um pouquinho comprido, porque é um assunto que é muito extenso, então não tem como falar em 2 minutinhos. Mas eu agradeço do fundo do coração e tchau, tchau, até a próxima.